Dando sequência à nossa leitura do livro A Loucura sob Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico pelo Dr. Bezerra de Menezes. Continuando o capítulo 2 em sua sexta parte. Em uma sessão a que foi chamado por evocação o grande orador brasileiro José Bonifácio, disse ele que desde a terra cultivara a sublime doutrina que eleva a criatura até os pés do seu Criador. Entretanto, pensamos nós não teve a coragem de confessá-la publicamente. Ou seja, José Bonifácio já era espírita em seus dias na terra. Continuando, concluída a manifestação, e quando o médium se sentava, vimo-lo reerguer-se, dizendo: ia me esquecendo de responder ao pensamento reservado de um dos amigos aqui presentes. E respondeu-nos, expondo as razões por que procedera daquele modo, em bem à grande causa da libertação dos escravos. E outro fato se deu na sessão ordinária de um grupo, em presença de grande número de pessoas. O médium Brito Sarmento, posto em estado sonambúlico, transmitiu-nos a promessa de Fenelon de dar-nos um trabalho para nós desconhecido. Mandou-nos escolher 3 dentre os presentes para fazerem perguntas mentais a que ele responderia pelo médium. Escolhemos o Dr. Bernardino Bastos, o Coronel Cardoso, o Sr. Silva, genro do bem conhecido Visconde de Rio Branco. Com presença e espanto de todos, foram respondidas categoricamente as perguntas mentais que fizeram aqueles 3 distintos cavalheiros. A prova foi brilhante, mas atendendo a que incrédulos que ali se achassem poderiam suspeitar que tivesse havido mancomunação entre nós, o médium e os 3 cavalheiros, dirigindo-nos ao espírito, fazendo-o sentir nosso receio, pedindo-lhe se fosse possível que atendesse a quem quisesse fazer perguntas mentais. Respondeu-nos que só para não fatigar o médium, limitaram o número dessas perguntas, a que, julgando razoáveis nossos escrúpulos, estava pronto a responder a quem quer que fosse. Dos presentes, só um quis dar licença, concedida a todos, a este. A resposta lhe foi dada. Ficou tão exaltado que, de voz em grito, pronunciou estas palavras: pensei que era uma farsa tudo isso de espiritismo, e vim aqui para confirmar-me do meu juízo. Agora, porém, tenho em mim mesmo a prova da verdade do espiritismo. Este homem não podia adivinhar meu pensamento para responder exatamente o que eu pedi. Passando adiante, julgamos útil dizer que os espíritos livres não sentem fadiga, não precisam de repouso, não sentem fome nem sede, não padecem moléstias, não falam em linguagem articulada, mas sim pelo pensamento. Pelo que só, por meio de um médium, nos podem falar a nós, que é nosso espírito. Eles falam a linguagem dos espíritos, a troca de pensamentos. Por isso que o José Bonifácio respondeu sem que lhe fosse verbalizada a questão. Merecem um mais atento estudo os conceitos lançados nesta ligeira exposição. A ligeira apreciação que acabamos de fazer do espírito em suas relações com o corpo interrompeu nossa exposição sobre a nova cosmogonia que precisamos conhecer a fundo para podermos resolver a questão da loucura por face ainda não conhecida. Reatando, pois, o interrompido curso, procuraremos resumir o mais possível o que nos resta dizer sobre as relações dos espíritos. Vimos que uma vida única é insuficiente para o amplo desenvolvimento da perfectibilidade humana. Vimos que os espíritos não são criados para o corpo, mas sim este que lhes é dado como instrumento de progresso. Destes 2 postulados, que só podem ser impugnados pela ignorância inversível ou pela incredulidade sistemática, resultam as seguintes consequências lógicas. Não há uma única vida, nem um único mundo. Não há penas eternas, pois os espíritos têm mais de uma vida corpórea. Não há inferno, pois não há penas eternas ou materiais. Não há demônios pessoais, pois não há inferno nem penas eternas. Não há anjos, criação especial, pois sendo evidentemente falsa a tradição relativa aos que decaíram, verdadeira não pode ser a relativa aos outros. Não houve finalmente criação de um só par humano, visto que a própria Bíblia atesta a existência de outros seres humanos na Terra ao tempo de Adão, e sem que dele
procedessem, eu faço aqui uma observação. Meus amigos, se vocês pegarem a Gênese, vocês vão perceber ali, no capítulo onde é dito que Caim matou Abel. E Caim fugiu para a cidade. Então há uma cidade? O que há numa cidade? Centenas de pessoas, certo? E pensem bem, se Eva só teve 2 filhos homens, como seguiu a evolução? Como nasceram os outros seres humanos? Basta que se leia com olhos de ver, que se raciocine o que está lido para perceber que Adão e Eva são símbolos de uma raça humana na Terra, certo? Pensem bem, releiam, abram lá a Gênese na Bíblia, no Velho Testamento, e vocês vão ver que o que eu digo é certo. Ele fugiu para uma cidade. Como? Havia cidade? Pensem bem. Mas vamos continuar a nossa leitura. Estes princípios que o Espiritismo consagra são tão conformes com a razão e com o simples bom senso que entram naturalmente pela alma. Eles apagam velhas crenças cobertas com o estandarte da religião, como se cobria com ele a poligamia de Abraão, o dente por dente de Moisés, concessões necessárias ao atraso da humanidade. À medida, porém, que vai evoluindo, o espírito vai ganhando luz, e à medida que vai tendo luz, vai reconhecendo e repelindo certos preconceitos mais grosseiros e divisando horizontes menos escuros. O menino não vale o homem feito, e o rústico não compete com o ilustrado. É esta a norma da evolução dos espíritos. Crescendo no tempo, vão melhor vendo e mais claro em torno de si, vão tomando posse do meio em que se acham, e de si próprios ajuntam conhecimentos e sentimentos de que formam o seu pecúlio e sua atmosfera. Alargam progressivamente os limites de seu mundo pessoal. Chegarão, enfim, a estender esses limites até confundi-los com os do universo. Então, possuirão a ciência das leis da criação e a virtude da sua completa desmaterialização, que é condição para ver a Deus. Na eterna marcha para a perfeição, deve necessariamente fazer paradas, que são para o ser humano as vidas corpóreas e para a humanidade épocas que se abrem pelo desabrochar de grandes ideias, novas e revolucionárias, da velha ordem estabelecida, que se fecham pela consolidação dessas ideias em uma nova organização. Assim como de cada existência corpórea, os indivíduos humanos colhem mais ou menos saber e moralidade que lhes desfazem erros e preconceitos sempre havidos por verdades. Assim, em cada período histórico, o gênero humano avantaja-se às passadas gerações pela conquista de mais alta ciência, senão de mais alta moralidade, porque o progresso não se faz sempre simultaneamente e equigratativamente pelo lado intelectual e pelo lado moral, mas sim quase sempre alternativamente, cultivando uma ou mais gerações exclusivamente o intelectual, para ulteriormente elas mesmas se darem ao cultivo da moral. A verdade, pois, tem caráter absoluto e relativo, absoluto em si mesma, relativo em sua compreensão, na compreensão humana. O ser humano, instinto e naturalmente, procura-a desde que entrou na ordem dos seres. Mas quantas vezes se deixa levar por miragens? Seu destino é alcançá-la. É erguer todos os dias o edifício de suas crenças sobre a base do que julga que ela é e todos os dias procurar fortificar sua obra, retirando dela os materiais que julgou bons, mas que reconhece imprestáveis. Em qualquer ponto do caminho que nossa evolução encontraremos necessariamente resto de fezes acumulados por nossa primitiva ignorância e ouro puro passado pelo cadinho dos conhecimentos e da experiência que vamos adquirindo. Quem estudar o regime humano em qualquer desses períodos será levado a confundir fezes com ouro, porque não pode ter ainda a pedra de toque da verdade absoluta. Aquela mistura é necessária à Terra, mundo atrasado, onde espíritos de um progresso correlativo vêm depurar-se pela luta na separação do joio e do trigo. E, pois, não pode haver em nossa humanidade sistema filosófico, científico e religioso sem eiva de falsidade, porquanto a verdade inteira só a podemos colher no último estádio de nossa peregrinação.
Resulta daí que repelir ideias novas só porque chocam as que temos por verdadeiras é o mais grosseiro dos erros do ser humano. É trancar as portas ao progresso, pois é pelo choque das ideias novas que se tem constituído a ciência de que já nos ufanamos. E foi por tal arte que a religião chegou às alturas em que se acha, tendo banido o tirano, o Deus de tremenda majestade, em cujo nome se passavam a espada homens, mulheres e crianças nas cidades vencidas. A luz do progresso que podemos aqui receber em todas as relações é proporcional e comparável à que nos dá o Sol, centro do nosso sistema planetário. Além dos mundos de superiores sistemas, cuja luz material nossos olhos terrestres não poderiam suportar, receberemos mais ampla revelação da verdade em todas as relações que nossos olhos da alma aqui não poderiam igualmente suportar. A prova de que nada sabemos do infinito saber é que o nosso destino conquistar está e na ciência caminha sempre, para que possa dizer: toquei o marco terminal. Pois se ela mesma não sabe quanto caminho tem a fazer, como termos a pretensão de possuir a verdade científica e a religiosa, que é a mesma, encarada por diversas faces, e igualmente relativa ao grau de progresso individual? Cada espírito desenvolve, mais ou menos em cada uma de suas paradas terrestres, a sua perfectibilidade. E se uma geração que surge é composta, em sua maioria, dos que mais têm progredido, a humanidade fará nesse período largo passo pelas vias do progresso. Vêm-se destacar em todos os países possantes inteligências que dão másculo impulso a todos os ramos de conhecimentos humanos. É a obra dos espíritos que vieram já adiantados e com missão de desfazer a dos atrasados recalcitrantes. Se, porém, surge uma geração, em sua maior parte composta de espíritos atrasados, a humanidade atravessará um período de raquitismo, estacionará, trancará o templo da ciência e todas as conquistas dos passados não se perderam no incêndio da Biblioteca de Alexandria ou pela invasão das massas bárbaras do norte. É porque Deus não permite que a luz se apague e permite que seja guardada no fundo dos claustros para a nova geração dali arrancá-la. É por essa modalidade que vemos todos os povos apresentarem períodos de grande fulgor, a par de outros de negra obscuridade. O mundo assombroso que uma geração deu à França, e pela França, e todo o mundo que foi senão obra de uma falange de espíritos adiantados, que encarnaram naquele país com a missão de acenderem ali o grande facho que iluminasse a terra já madura para aquelas conquistas? Foram velhos habitantes do nosso globo, encanecidos no labor do seu aperfeiçoamento, que mais desenvolveram no espaço pelas comunicações e convivência com espíritos superiores. Há, pois, no mundo espiritual invisível as condições de progresso e ensino que podemos aproveitar, se quisermos. Desde o princípio de sua evolução, os espíritos vão constantemente pelas vidas e pelos mundos, estabelecendo relações de amor e de ódio com aqueles que quem tratam. Em cada existência corpórea tem pai, mãe, irmãos, mulher, filhos, parentes e amigos, do mesmo modo como tem indiferentes, desafetos e inimigos. Estes sentimentos ou essas relações de uma existência ficam abafados, esquecidos, durante a seguinte, em que perdemos a memória do que fomos, ao ponto de acreditarmos que vivemos pela primeira vez e única. No momento, porém, em que se rompem os laços desta vida e desde que recobramos a memória do passado, aí estão conosco as velhas relações. Os que nos amaram, os que amam sempre, os que nos odiaram e continuam a votar-nos ódio, acercam-se de nós, conjuntamente com os amigos e inimigos que fizemos na existência última que perdemos. É uma renovação de afetos e de repulsões, tais como as que nos comovem na terra, quando encontramos entes queridos de quem estivemos por longo tempo separados, ou nos aparecem inimigos que supunhamos mortos. É bem verdade, pois, que no mundo dos espíritos há as mesmas relações que na vida material, com a diferença das que se perdem com o corpo. Há grupos familiares ligados pela similitude de sentimentos, de pensamentos, de aspirações. Os bons ligados por bons intuitos, os maus ligados por maus. Nós perdemos a lembrança deles quando nos deixamos.
quando os deixamos para virmos a esta vida, mas eles nos acompanham com seu amor ou com seu ódio, porque são livres e guardam a lembrança do que lhes fomos. Isto que parece imaginário, podemos reconhecê-lo experimentalmente, e nós o temos feito centenas de vezes, e pode fazê-lo quem o puser em dúvida. Os amigos que ajudam atuando sobre o nosso espírito para o bem, sobre a influência dos inimigos que nos arrastam para o mal. Temos tido provas destas, chamamo-los com o auxílio dos bons, e com estes quase sempre logramos convencê-los de que maior mal fazem a si do que as suas vítimas, e desde que arrependem, se reconciliam com suas vítimas que sofriam por sua perseguição. Ficam boas. A seu tempo, em que lugar próprio, daremos as provas autênticas dessa verdade. Se um que volta à vida carnal é do grupo dos maus, nem por isso deixa de ter amigos, como de ter inimigos, pelo que terá proteção e perseguição. Todos, pois, que descem a vida corpórea têm em torno de si, por piores que sejam, espíritos protetores, e por melhores que sejam, perseguidores, inimigos feitos no tempo de seu maior atraso. Consequentemente, em derredor de cada vivente, há uma luta constante, na qual triunfam, às vezes, os amigos, outras vezes os inimigos, segundo o lado para onde pender o espírito vivente, porque seu livre-arbítrio pode ser auxiliado ou embaçado, mas nunca tolhido. Não é o mesmo que vemos em nossa sociedade? Os bons nos aconselham para o bem, os maus nos aconselham para o mal, e nós nos decidimos livremente, por uns ou por outros. A diferença é que aqui conhecemos os que nos impulsionam. Resulta do que fica exposto que nesta vida temos amigos invisíveis e invisíveis que nos ajudam em nossa missão, sempre dirigida para o bem, de que temos inimigos invisíveis e visíveis que procuram fazer-nos todo o mal. Uns e outros, como operam? Procurando subjugar-nos à vontade, no sentido de seus intentos. Nenhum tem o poder de coagi-la, mas, com arte, com astúcia, com seduções, tanto como pela sinceridade, pela razão, pelo ensino da verdade, chega-se a domar o leão. Não vemos entre nós indivíduos insinuarem-se no ânimo de outros e os arrastarem a desatinos? Pois é pelo mesmo modo que os espíritos, aproveitando a pouco e pouco as nossas fraquezas, conseguem fazer da nossa vontade seu instrumento e nosso espírito sua vítima. É a ocasião de darmos ao leitor os fundamentos que temos para afirmarmos coisas dessa ordem, de cunho maravilhoso, que nos escapam às nossas vistas. Vamos dar uma vez pausa no capítulo tão longo como são os capítulos deste livro. Bezerra até aqui nos explicou todo o mecanismo espiritual, para que possamos entender a loucura, que é o que ele fará daqui para frente. Então, a morte não existe, espíritos há de boa índole e de má índole, e estes têm a competência de nos influenciar. Nós podemos ouvir os ignorantes, chamados de maus, ou os sábios, chamados de bons. Isso está no nosso livre-arbítrio. Então, aqueles que têm maus pendores e aceitam as inspirações dos maus, que querem prejudicá-lo por desafetos do passado, fazem-no louco. E os de lado de cá, que não sabem disso, os tratam como loucos, como na verdade são apenas pessoas que estão induzidas para aquele tipo de comportamento. E como nos explicou Bezerra também neste capítulo, a sociedade progride. Nós, no século XXI que estamos, podemos abrir na internet quantos depoimentos temos de pessoas que operam desdobramentos durante o sono, quantos que têm experiências de quase morte e falam do que viram do outro lado da vida. Tudo isso está escancarado a quem tenha olhos de ver. Nos dias de Bezerra isso não existia, então era preciso um poder de convencimento maior para que se entendesse toda essa mecânica. Hoje está muito fácil. Todas as pessoas têm alguma experiência a narrar. Então isso não pode ser mentira, porque são milhares, milhões de pessoas contando as mesmas coisas. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês no capítulo seguinte. Abraços!